Fala pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo Poder Legislativo. Aqui na verdade é uma regravação, sabe? Essas aulas de Poder Legislativo já foram gravadas. Mas enfim, eu achei que dava pra gente aperfeiçoar um pouquinho, melhorar alguns detalhes. E aí, bom, vamos regravar. Vamos tentar dar um outro direcionamento, mais parecido com a forma como a gente faz em sala de aula, quando a gente está tendo aula presencial, tá bom? E é isso. Então vamos aqui fazer essa regravação, as outras vão continuar disponíveis também, e você fica com a que você, enfim, gosta mais, achar melhor, tá certo? Tá, Poder Legislativo. Para falar de Poder Legislativo, a gente tem que começar falando nos poderes estatais, né? E aí vem aquele debate, poderes estatais ou funções estatais, tá? Pessoal, a rigor, na perspectiva da ciência política e teoria do Estado, de direito constitucional mais clássico, digamos assim, não existem poderes estatais, existe um poder estatal que é a soberania, né? Isso vem teorizado lá desde o Jean Bodin, passando por outros autores também muito importantes, como Hobbes, como Maquiavel, que, enfim, contribuíram, né, para essa teorização. Carl Schmitt, autores mais recentes, né, ia dizer mais importantes, mas não é que sejam mais importantes, é porque são mais atuais, mais próximos do nosso tempo, Michel Foucault, Giorgio Agamben, né, todos teorizando sobre o poder soberano, sobre a soberania, todas essas questões. Tá, então teria esse poder, esse um poder que seria a soberania, e esse poder, né, na atuação desse poder, o Estado exerceria três funções distintas. A função legislativa, né, elaborar leis, normas gerais, a função legislativa, né, a função executiva e a função jurisdicional. Então, legislar, criar normas gerais, né, administrar e julgar, aplicar a lei ao caso concreto, né, dirimindo litígios, sancionando ilícitos, etc, etc e tal. Então, à luz da teoria clássica seria essa. Poxa, Paulo, então vou parar de falar poder legislativo? Não, a gente pode continuar falando, tá certo? Embora fosse mais correto, mais adequado falar em órgão legislativo ou função legislativa, né? A gente pode continuar falando em poder legislativo por uma questão de costume mesmo, de praticidade, tá certo? Tá bom. Certo, então a gente vai continuar usando poderes, mas a gente sabe que o mais adequado seria falar em funções. O que mais? Tá, funções do legislativo. E é mais uma razão para a gente falar em poder legislativo, né? Para não estar falando funções da função legislativa. Então, funções do legislativo. O legislativo, pessoal, é o único poder que tem duas funções típicas. Quais são elas? Legislar e fiscalizar. Tá certo? Fiscalizar quem? Sobretudo o executivo. Tá certo? E a gente vai passear um pouquinho pela Constituição daqui a pouco. A gente vai ver, inclusive, que o Legislativo pode convocar ministros de Estado para prestar esclarecimentos e tudo, e que o não comparecimento, né, sem justificativa, configura até crime de responsabilidade, passível de impeachment, portanto. Tá certo? Certo. Então, nós temos essas duas funções típicas, né? Legislar e fiscalizar. E temos as funções atípicas, né? Administrar e julgar. Pablo, como assim? O legislativo não administra? Sim, ele administra sim. Mas, Pablo, isso é a função do executivo. Mas o legislativo vai fazer isso de forma atípica. Não é a finalidade dele, a principal função dele, mas ele vai precisar fazer também até como forma de permanecer funcionando e conseguir legislar, conseguir exercer sua função típica, tá certo? Exemplo disso, se você estuda, presta um concurso para técnico, né, do Poder Legislativo, você vai ser nomeado pelo Poder Legislativo, você teu salário, quem vai pagar é o Poder Legislativo, quem vai te remover de uma localidade para outra, né? A gente costuma falar em transferência, mas na verdade para servidor público é remoção, né? O deslocamento de um local para o outro. É o Poder Legislativo. Então, se está, sei lá, faltando gente aqui e sobrando lado em outro lugar, te tira de lá e te traz para cá, te remove, né, para cá. Quem vai te aposentar e depois, se você trabalhar 100 anos, é o Poder Legislativo. Então, quem vai fazer esses atos, que são atos tipicamente de administração, né, vai ser o próprio Poder Legislativo. Tá bom? E, além disso, gestão do patrimônio, recursos, etc., o próprio Poder Legislativo faz isso. E julgar, né? Como é que o Poder Legislativo julga? O melhor exemplo aqui é o impeachment.
tá certo? Julgamento do presidente da República e de outras autoridades nos crimes de responsabilidade. Então, o impeachment é o melhor exemplo do Poder Legislativo julgando. Tá. Congresso Nacional, né? Nosso Congresso Nacional, pessoal, ele é bicameral, né? Nós temos o Senado Federal, que é a Casa dos Estados, e nós temos a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. Pablo, por que é assim? Porque nós somos uma federação, tá certo? Então, nós temos a Casa dos Deputados, a Câmara dos Deputados, né, que é a Casa do Povo, né, e nós temos o Senado Federal, que é a Casa dos Estados, é onde os entes federativos, né, vão colocar seus representantes. Tá bom. E os municípios não são entes federativos? Por que eles não elegem, não tem uma casa para eles? Questão de praticidade e conveniência, seria complicadíssimo, né, ter uma outra casa para representantes dos municípios. Além disso, de certa forma, talvez a Câmara possa ser considerada a Casa dos Municípios, já que as pessoas moram nos municípios, né? Acho que foi o Franco Montoro que disse que as pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados, as pessoas moram nos municípios. Então, nessa perspectiva, de certa forma, talvez a Câmara dos Deputados pudesse ser considerada, ainda que indiretamente, a Casa dos Municípios. Tá bom? Então é isso. Isso decorre do fato também de que o federalismo, né, a federação, ela nasce com a experiência estadunidense na perspectiva de uma união de estados. Nós, brasileiros, é que colocamos os municípios nessa forma, né, e colocamos mais esse ingrediente na receita. Então, a receita do bolo era só com estados, a gente foi lá e colocou o município também, né? É aquela coisa, né? Tem até meme sobre isso, né? O brasileiro não conhece limites. Ele olha para os limites e diz kkkk limites. Então é mais ou menos isso. A gente pegou o modelo e adequou a nossa história constitucional, né, a nossa história política. Como aqui no Brasil os municípios sempre tiveram uma importância muito grande, uma relevância muito grande, eles foram contemplados como sendo entes federativos também. Isso vai aparecer claramente textualmente na Constituição de 88, né, mas desde os anos 50, autores como Manuel Ribeiro e Hélio Lopes Meirelles já defendiam isso, tá certo? Ainda hoje tem gente que não aceita, Zé Afonso Silva diz que não, que federação é só união de estados e tal, mas enfim, o fato é que os municípios são parte, integram a Federação Brasileira, são entes federativos no Brasil. Tá, então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai sair um pouquinho do slide, tá certo? E a gente vai passar para o texto da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui no que é que a Constituição fala sobre o poder legislativo, tá bom? Vamos lá! Pronto, pessoal, e estamos aqui no site do Planalto, né, dando uma olhada na Constituição Federal. Vamos aumentar aqui um pouquinho a fonte para ficar melhor para vocês visualizarem, tá bom? Pronto, agora eu acho que fica ótimo, certo? Então, pessoal, esse é o título 4 da Constituição Federal, né, da Organização dos Poderes, e ele começa logo com o Poder Legislativo, tá certo? Capítulo 1, seção 1 do Congresso Nacional, e aí vem os artigos 44, 45 e seguintes, né, falando que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, fala da Câmara, fala do Senado Federal, quantidade de senadores, de deputados, etc., a representação proporcional, no caso da Câmara dos Deputados, etc., fato de que cada senador será eleito com 2 suplentes. Então aqui você tem um regramento geral. Eu vou recomendar, inclusive, que vocês deem uma lida, tá certo? Nesses artigos, deem uma olhada na Constituição Federal. Isso é tão importante, nesse assunto aqui talvez seja até mais importante do que, por exemplo, na doutrina, tá certo? E aí a gente tem, né, na seção 2, as atribuições do Congresso Nacional, artigo 48 e seguintes. Então, artigo 48, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para especificada, etc, etc e tal, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. E aí a gente volta, né, lá para a competência, artigos 22, competência privativa da União, tudo que a gente já estudou em competência vai, enfim,
se aplicar aqui, vai ser de certa forma até detalhado aqui. Então começa já, né, inciso 1, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 2, plano plurianual. 3, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas e tal. Então, todas as matérias relacionadas à competência da União, quando elas demandarem a edição de uma lei, isso vai sobrar para quem? Congresso Nacional, tá certo? E aí vem os assuntos aqui: limites do território nacional, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios, enfim. Eu vou só dar uma passada rápida aqui, tá certo? É só pra gente ter uma noção, ter uma dimensão aqui de quantos artigos são, saber situar isso e tudo. Aqui, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária. Artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. E vem, inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos, tratados internacionais, tá certo? 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz. 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder 15 dias. E aqui, se ele sai do país por mais de 15 dias, sem autorização do Congresso, o cargo fica vago, inclusive. Enfim, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente falar de poder executivo, tá certo? Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar dos limites de delegação legislativa. Enfim, aí a gente vai descendo aqui nas competências do Congresso Nacional, tá certo? Artigo 50. Vai falar que a Câmara dos Deputados, o Senado ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência para prestarem informações, e é crime de responsabilidade, né? Sendo crime de responsabilidade, se eles não forem, né? Tá aqui, crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada. E parágrafo 1º. Os ministros poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva. E aqui o parágrafo 2º, né? As mesas da Câmara e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros ou qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo. Mais uma vez, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Então, pessoal, aqui é basicamente a função fiscalizadora do Congresso Nacional, né? Essa possibilidade que o Congresso Nacional, esse poder, né, que o Congresso Nacional tem de fiscalizar, né, de fazer uma espécie de controle do Executivo, o que é extremamente saudável, né, para a existência de um país. Isso, claro, partindo do pressuposto que nós temos um executivo bem intencionado e um congresso bem intencionado. Mas enfim, checks and balances, isso aqui tudo a gente já sabe. E aí vem a competência da Câmara dos Deputados, tá certo? Artigo 51. Esse privativamente aqui, ele é meio problemático, tá certo? Porque muita coisa aqui vai ser, na verdade, praticamente tudo aqui vai ser competência exclusiva da Câmara dos Deputados. A gente até vai ter alguma dificuldade de identificar como é que a Câmara dos Deputados iria delegar isso para alguém, para quem seria, sabe? Então, sei lá, elaborar seu regimento interno, dispor sobre a organização funcionando, sua organização e funcionamento, eleger membros do Conselho da República. Então isso aqui, embora tenha privativamente, na verdade, a gente interpreta melhor isso como competência exclusiva da Câmara dos Deputados. E aí a seção seguinte vai ter a competência do Senado Federal. Mais uma vez, aparece o privativamente, mas isso aqui não está totalmente correto, tá certo? A gente deve interpretar isso aqui como exclusiva, tá certo? Como exclusivamente uma competência exclusiva. E aí vem processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Aqui é o impeachment, tá certo? É o processo de impeachment. E por aí vai, tá certo? E a gente vai descendo. Tem a seção seguinte, né, dos deputados e dos senadores, que a gente vai chamar aqui de Estatuto dos Congressistas, que é onde nós vamos ter as imunidades dos congressistas, que são necessárias ao próprio funcionamento do Poder Legislativo, tá certo?
hipóteses de perda do mandato. Então aqui a gente tem todo o disciplinamento do Poder Legislativo, da Câmara e do Senado. Aqui as reuniões, artigo 57, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, né? Então aqui é o funcionamento regular do Congresso Nacional. Pablo, e se por acaso o Congresso Nacional não estiver reunido e houver a necessidade, por qualquer razão, convocação extraordinária é possível, tá certo? Nas situações em que a Constituição autoriza. E aqui tem, né, o regramento das sessões da sessão legislativa, e como isso tudo funciona. Aí vem a sessão seguinte das comissões, né? O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno. A gente vai falar um pouquinho delas também, tá certo? E é isso, pessoal. E aí a gente chega na sessão seguinte, que é processo legislativo, já artigo 59 aqui com as espécies legislativas, e a gente vai seguindo, até concluir poder legislativo, tá certo? Tá, Pablo, você vai comentar isso tudo, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, a linha por a linha? Não, até poderia, tá certo? Mas, enfim, isso seria muito demorado e traria, talvez, algumas informações que não são tão necessárias ou não são tão importantes assim. Então, o que a gente vai fazer em vez disso, pessoal? A gente vai focar em alguns assuntos que são mais importantes, que são realmente fundamentais. Aqui estamos chegando no Poder Executivo agora, né? Vamos ficar aqui no Poder Legislativo. Algumas informações que são realmente muito importantes, que são realmente fundamentais, como por exemplo, como é que funciona a eleição da Câmara dos Deputados? Né? Como é essa coisa? A pessoa acha que está votando no candidato, na verdade está votando no partido. Como é que isso funciona? Como é isso? Então a gente vai focar nesses detalhes que são, de certa forma, mais importantes, até mesmo para o exercício da nossa cidadania, né? É isso que a gente vai dar uma importância maior. Não significa que todos esses artigos não sejam importantes, são importantes demais, mas a gente vai priorizar o que é mais importante dentro desse conteúdo todo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi nossa introdução aqui ao Poder Legislativo, tá certo? Nesse processo de regravação dessas aulas. Espero sinceramente que tenham gostado, tá certo? Quero a opinião de vocês também. O que é que vocês acham dessa abordagem? Preferem aquela antiga, né, com o slide, só o slide, comentando os incisos? Ou preferem essa mais dinâmica, focando nesses pontos que, enfim, não sei se eu posso dizer que são realmente mais importantes e são mais úteis, né, digamos assim, para o nosso dia a dia. Então, sei lá, de 2 em 2 anos a gente tem eleição, né, as municipais e as estaduais e federais. Então a gente está sempre votando e nem sempre a gente sabe como é que funciona uma eleição para a Câmara dos Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal. Poxa, mandato de Senado, por que numa eleição a gente vota num senador, na outra vota em 2? Como é isso? Eu, sei lá, votei no Tiririca, acabei elegendo outra pessoa, como é que funciona? Então, a gente vai focar nesses detalhes, tá certo? Depois a gente fala de processo legislativo e tudo. A gente vai tentar abordar esses pontos que são realmente mais importantes, que dizem respeito mais diretamente ao nosso dia a dia. E, enfim, mas qualquer dúvida a gente vai também retomando, vai voltando a esses outros pontos aqui, esses assuntos aqui. É isso, espero sinceramente que estejam gostando. Beijo no coração e bora arrochar o nó estudando Direito Constitucional.